está na presença de Deus, aleluia, a um lugar ao qual você nunca, repete assim comigo, nunca eu vou sair da presença do meu Pai. Bom demais, gente, meu Deus, somos filhos amados, escolhidos. Se porventura essa semana você ouviu o contrário disso, é mentira do diabo, porque você é o filho amado, é o filho escolhido do Pai, amém por isso? Oh, glória a Deus, aleluia. Bora lá então? Palavra do culto de hoje, na tela multimídia. Oi, irmão, vamos participar aí do culto. Virada de? Quantos aqui querem virar uma chave? É bom demais, sim ou não? Já, ó. Tem portas que, não vou falar que estão fechadas, vou falar que já estavam fechadas. Estavam fechadas, amém? Porque o Senhor essa noite vai abrir essa porta na sua vida em nome de Jesus. Ixi, ninguém recebeu, então tá bom. É só para quem quer, né? Só para quem quer. Virar uma chave no mundo espiritual de tudo aquilo que estava fechado. E quem vai fazer isso? Repete assim comigo, eu, a pastora não, você. Cada um vai virar a sua chave no mundo espiritual hoje, amém? Qual a palavra rema agora do mês de fevereiro? Põe na tela, por favor. Deixa eu botar meu óculos aqui. Oh, Deus abençoe, obrigada. O altar, ele pega fogo, sabia disso, gente? Sim ou não, gente? Tem fogo nesse altar? Tem que ter, né? O altar não pode estar frio, o altar tem que estar quente, amém? Palavra rema de 2026 é maturidade, amém? Mas a cada mês o Senhor, Ele ministra algo para nós andarmos naquele mês. E esse mês é intimidade. Ai, apóstolo, eu já ouvi várias vezes esse mês. Vai ouvir até o último dia. Amém? Intimidade, aleluia. Aproxime-se de Deus, ou seja, fique perto de Deus. O Senhor quer fazer algo na sua vida, mas você não pode estar ausente. Você não pode estar o quê? Não posso estar ausente, não posso estar distante, não posso acompanhar de longe o que está acontecendo. Eita, tá dando microfone. Eu preciso estar perto de Deus, para ouvir o que o Senhor tem para falar com cada filho, aleluia. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, amém? Pecadores, eita, Deus está falando de mim, sim ou não? Deus está falando com você, fala aleluia. Quantos pecam aqui? Você que não levantou a mão, você não peca, já está pecando. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente, tem o quê? A mente dividida, purifiquem o coração, amém? Aleluia. O Senhor que hoje quer fazer, para que a chave seja virada na sua vida, o que precisa ser feito? Mudança de mente. Aqui está falando, ó. Limpem as mãos de vocês que têm a mente dividida, purificam o coração. Ou seja, querido, acabou o tempo de dois pensamentos. Seu pensamento, o único pensamento vai ser no Senhor. Aleluia ou não aleluia? Transicionar a mente, uma transformação. Eu sei que todos já sabem aqui, mas eu vou repetir isso daqui. Nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Porque entram pensamentos que nos fazem... Você está até no foco do propósito. Você até acha que, nossa, eu estou no momento certo, vai acontecer. Mas os pensamentos, quando começam a bagunçar, querido, logo a pessoa ela se esfria e desiste do propósito. Está entendendo, sim ou não? Quais são esses pensamentos? Eu poderia citar vários pensamentos aqui. Mas eu quero que você se conecte e você comece a observar algumas coisas que te afastam do propósito e te impedem de virar essa chave no mundo espiritual. Ou seja, o culto é para te libertar. Fala aleluia.
apóstola. Pensamentos intrusivos, aqueles que te atrapalham. Será que essa semana você teve algum pensamento que te atrapalhou? Sim ou não, gente? Claro que sim. Mas você precisa identificar esses pensamentos que te atrapalham, que causam medos. Porque muitas pessoas não rompem, não avançam, porque vem um sentimento, vem um pensamento, ou melhor, de medo. E isso paralisa a pessoa, deixa ela insegura. Quando as pessoas precisam tomar uma atitude, mas ela está insegura em relação àquilo dali. Porque é um campo de batalha. Se o Senhor fala que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e é Ele que me fortalece, que eu não tenha medo, que eu prossiga. Então esses pensamentos não podem ser de Deus. E eu preciso identificar, eu preciso o quê? E removê-los em nome de Jesus. Porque isso trava e impede que você vire essa chave. Está entendendo, sim ou não, meu irmão? Vontade de fazer coisas absurdas, fora do propósito, fora do reino, da vontade de Deus, como filho. Coisas absurdas, tem pessoas que querem tirar a própria vida. E como isso acontece? Porque existe um campo de batalha, existe travas no seu espiritual. Se o Senhor o resgatou, se o Pai deu o Filho para que morresse na cruz no teu lugar, é para que você tenha vida. Fala aleluia. Vida em abundância. Não é para que você venha tirar a sua vida, mas que você venha entregar para o Senhor. Ou seja, renúncia. Seja o quê? Renúncia. Fala, gente. Renúncia. Servir o reino é fácil? Não, filho. Te falo de propriedade. Não é fácil, mas é a melhor coisa que o Pai pode ter feito na vida de um filho escolhido, na minha vida e na tua vida. Fala aleluia. Então nossa mente não pode ficar travada, se distanciando de Deus, com pensamentos que me afastam do reino e da casa de Deus. Está entendendo, sim ou não? Sabe por que tudo isso? Porque essa mentalidade, essa o quê? Pode me tirar do centro da vontade do Pai. Essa mentalidade pode te tirar do centro da vontade do Altíssimo. Começa a esfriar na fé, começa a faltar um culto, falta 2. Isso vai te afastando de Deus. Não quer mais ouvir a palavra. O culto demora. Acha que postar um versículo no status está bom. Isso não é verdade. O que o Senhor quer é o quê? Que eu tenha intimidade com Ele, que eu me aproxime dEle, para que Ele se aproxime de mim. E isso vai trazer não apenas intimidade, mas vai trazer maturidade. Fala aleluia! Ó, 3 pilares que te tiram do centro da vontade de Deus. Quantos pilares? 3. Aleluia! 3 pilares. Olha para o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: presta atenção. Que Deus vai libertar a sua mente, vai arrancar uma trava, para que você possa virar essa chave no mundo espiritual. E essa chave será entregue hoje na sua vida. Aponta o dedo profético para ela e fala: recebe essa chave no mundo espiritual. Essa virada de chave em nome de Jesus. Aleluia. Oh! Ó, 3 pilares que tiram o irmão do centro da vontade de Deus. Aquele que o ter estar acima do ser. Eita, fala misericórdia. São aqueles que colocam valores naquilo que possui ou naquilo que ele quer exibir. Já viu falar nos amostradinhos? Sim ou não, gente? Nos bonitinhos, nos que desfilam. Sim ou não, gente? Ele quer aparecer, ele quer ter, ele quer, ou
seja, ele quer ter, ele não quer ser, ele quer ter. E quer que as pessoas olhem para, olha, aquela pessoa tem isso, aquela pessoa se veste assim, essa pessoa viaja, essa pessoa, ostentação. Fala misericórdia, irmão. Repete assim, Deus está falando comigo. Aquele que gosta de ostentar, agora eu comprei, e tira foto, e mostra, fica ostentando tudo que tem, ele quer mostrar que ele conquistou. Quem é? Repete assim comigo, quem é? Não precisa falar. Ele simplesmente é. Não precisa ficar mostrando. Ele não precisa ficar se exibindo. Fala amém. Além de se exibir, ele acumula coisas cheias de bens e... Eita, isso aqui é forte. Exibe pelo que acumula, cheios de bens e vazios de identidade. Meu Deus! Vamos embora todo mundo para suas casas. Você não pode ser essa pessoa, meu querido. Cheio de ostentação, cheio de bens. Mas quem é você? Quando a luz se apaga, quando você entra no seu quarto, quem é você? Qual a sua identidade em Deus? Essas pessoas medem o valor naquilo que é material. Mas o que é material vai ser consumido. Vai ser o quê? Consumido. Ferrugem vai consumir. Tudo vai ser consumido. O que não vai ser consumido é a tua presença em Deus. Fala amém. Então, esse é um dos primeiros pilares que afeta muitos cristãos. Que saem da presença de Deus por conta disso. Porque acha que o reino de Deus é bênção, é só bênção. É só eu conquistei, eu comprei, eu fiz, acontece. Glória a Deus por isso. O Senhor tem infinitamente, mas não é pecado você conquistar. Não é pecado você ter uma casa boa, um carro bom. Não é nada, não estou falando que nada disso é pecado não, querido. Mas isso não pode ocupar o teu coração. Isso não pode ser maior dentro de você do que você estar na presença de Deus. Está entendendo, sim ou não? Outro pilar. Prazer acima do propósito. Ou seja, aqueles que buscam satisfação imediata, sem limites, sem renúncia. Eu não abro mão da minha vida. Eu venho para a igreja, mas não abro mão da minha vida lá fora. Eu não renuncio o meu velho homem, a minha velha natureza. Então precisa ser transformado. Precisa o caráter ser transformado. Dia após dia, renunciando, querido. Você não pode ter prazer nisso daí. O seu prazer precisa estar no que é do Senhor, não uma satisfação imediata. Porque pessoas assim, elas não têm limites, elas não renunciam, e olha que isso aqui é forte, e não querem ter responsabilidades. Fala assim, é forte, Brasil. Quem conhece uma pessoa que é irresponsável aqui? Quem não levantou a mão não conhece, né? Irresponsabilidade, não quer ter compromisso com nada. Não quer ter compromisso com a casa. Não quero pagar uma conta de luz. Não quero ter compromisso com o trabalho. Não quero ter um compromisso com o reino. Não quero ter compromisso com o relacionamento. Eita, Deus vai pegar nele aqui hoje. E tem aquele prazer. Perdão. Prazer. Então, quando isso acontece, o prazer no Senhor e o propósito morre. Olha isso. E a existência perde a direção. Não tem mais prazer no reino. Está frio no Senhor. Então, tudo perde a direção. Ou seja, aquela pessoa anda conforme a onda, conforme a embarcação. Não sabe para onde está indo. Então, quando a pessoa não sabe o que quer da vida, não tem propósito, qualquer lugar que ela for direcionada, ela vai. Porque ela quer chegar em algum, ela não sabe como, mas ela quer chegar em algum lugar. Mas nós que somos ungidos, filhos de Deus, nós sabemos que nós temos que ter um foco, nós temos que ter um propósito. Existe um começo, existe um meio, existe um final. Existe uma existência. E o propósito de Deus não pode morrer.
Você está vendo onde Satanás entra na vida das pessoas? Começa a roubar a identidade, começa a tirar, é surrateiro, começa a tirar ela do propósito, começa a colocar dentro da pessoa que fica gananciosa, acumulando coisas para ela, perde a identidade em Deus, e quando vê, é um ponto para desviar. Fala misericórdia. Então, eu falei 2 pilares, e tem um terceiro pilar. É aquele que quer ter, a aparência acima da verdade. Meu Deus do céu. O primeiro é o ter acima de ser, prazer acima do propósito. E o terceiro, a aparência acima da verdade. Meu Deus. O que é isso, pastora? Mentiras que viram naturalidade. Sabe aquela pessoa que já acostumou a mentir? Você pergunta algo para ela, ela inventa uma história, você sabe que ela está mentindo. Mas você fica, meu Deus, por que ela está inventando essa história? Não é mais fácil ela confessar, ela receber uma oração e ela mudar de vida? Mas ela fica se enganando. Porque tornou um hábito. Ela está tão acostumada a mentir, que ela se perde na própria mentira. Só que a palavra de Deus fala que nada fica em oculto. Nada vai ficar em oculto, vai ser descoberto. E são mentiras bobas, porque já é um hábito dela mentir. Ela mente com coisa bobeira. Chama no portão e fala que eu não estou. Não fui para o culto, fala que eu estou doente. São coisas bestas, fala a verdade. Eu não estou bem, ora por mim. Eu não posso perder o propósito, eu não posso viver de uma aparência, eu preciso viver de uma verdade, está entendendo sim ou não? Porque a imagem dela, querido, vai substituir o caráter dela, vai mostrar quem ela é. E essa narrativa substitui os fatos e a aparência acima das verdades. E quando, presta atenção, Deus sai do centro, o ego assume o trono. Meu Deus, isso é forte, gente. Porque não é mais Deus que está na vida dela, é ela. É o caráter dela, é o ego dela, é a aparência dela, é o propósito dela. É o ter dela. Então não é mais Deus que está no trono, é o ego dela que está no trono. E nós vivemos em uma sociedade que pode até avançar tecnologicamente, mas a espiritualidade, ela acaba se perdendo. Então o Senhor está chamando a atenção para todos os filhos. Aonde você tem essa trava, aonde você está se perdendo. Porque esse sistema aí, ele não deixa legado. Ele pega e destrói um caráter de um filho de Deus. Hoje em dia nós vemos pais deixando até dinheiro, mas os filhos, ele não deixa um caráter transformado, não deixam legados. E por isso as famílias estão sendo destruídas por falta desse compromisso com o reino e com o Senhor. Então essas palavras aqui é de Lamartine Porcela que eu estou falando aqui agora. Mas são 3 pilares que eu achei extremamente importante compartilhar com a igreja. Porque isso liberta, isso destrava a mente, isso transforma, isso cura, isso vira uma chave na vida da pessoa. Porque às vezes ela está se perdendo e não sabe nem por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Ah não, mas eu sou assim, eu quero aparecer, eu quero ostentar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Tem gente que tudo que come, eu não estou falando que é pecado, amém, gente? Mas tem gente que tudo que come posta. Ah, estou comendo isso, estou em tal restaurante, estou fazendo tal coisa. Querido, quem precisa saber disso? Está entendendo sim ou não? Não é o que você tem, mas quem você é. Fala aleluia. Não estou falando que é pecado postar um prato, amém, gente? Não seja radical no que eu estou falando. Mas tem pessoas que ostentam por isso. Agora me fala o que tem dentro dessa pessoa. Jesus vai mudar isso aí, vai virar essa chave na sua cabeça em nome de Jesus. Porque eu vou te falar algo, quando você tem o reino, você recebe tudo o que você necessita. O que eu preciso? Do reino de Deus. Repete assim comigo, eu preciso
do reino de Deus. Eu preciso do reino de Deus, querido. Porque a palavra fala o quê? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas... Eu gosto de falar que a igreja é crente, olha que bênção. As demais coisas serão acrescentadas. Então, o reino de Deus, a minha mente transformada, essa chave virada, uma cura na minha vida, um caráter transformado, atitudes que não é no que eu vou falar, mas é quem eu sou em Cristo. Fala amém. Romanos 12:2 fala o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não tem como servir a dois senhores. Eu quero estar no mundo, mas eu quero estar na igreja. Querido, decida. Não tem como estar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou eu estou ou eu não estou. Precisa ter maturidade. Precisa o quê? Quando era menino, pensava como menino. Mas agora eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Meu posicionamento, a minha linguagem, ela precisa ser mudada. Não no padrão do mundo, mas o padrão do reino de Deus. Pois não é aquilo que eu falo, mas aquilo que eu sou no Senhor. Fala aleluia. Não se amolda ao padrão deste mundo. Tudo enganação, vou falar para vocês. Tudo engano. E quem tira os carrapichos mesmo é o pastor. Fala aleluia. Mas transformem-se pela renovação. O quê? Renova sua mente. Vou te dar um conselho. Não se engane. Não se engane. E não pense que você está enganando alguém. Deus, eu preciso de mudança. Destrava a minha mente. Renova. Todas as vezes que eu vou pregar nesse altar, eu falo: Deus, renova a minha mente. Renova a minha mente. Para que eu não fale o que vem da minha carne, para que eu não fale o que está na minha alma, mas o que eu falo, aquilo que vem do céu, aquilo que vem do reino, aquilo que tem profundidade, aquilo que tem revelação, aquilo que tem entrega. Eu peço para o Senhor, eu clamo ao Senhor: não sou nada, Senhor. Dependo de Ti em tudo. Fala com a igreja da forma que o Senhor quer falar, fala comigo da forma que o Senhor quer falar, ministra sobre a minha vida, mas quando eu derramar, que seja do céu. Fala aleluia. Porque se eu não vou ficar pregando a minha vontade, a minha alma, o meu eu não posso me amoldar a essas coisas. Eu tenho que amoldar aquilo que é da vontade de Deus. Fala aleluia. Mas transforme-se pela renovação da mente, para que vocês experimentem. Quem quer experimentar aqui o melhor de Deus? O que é bom, o que é agradável, o que é perfeita vontade de Deus. Nós vamos, querido, participar do que é bom, perfeito e agradável de Deus. Quando a primeira virada de chave é reconhecer que a mentalidade precisa ser mudada. E quando isso acontece? Quando você amadurece. Aqui tem vários processos na igreja, amém? Processo de pessoas que nasceram há pouco tempo, já estão há algum tempo, e estão crescendo. Então não é porque nasceu hoje que é um filho maduro. Mas pessoas que já estão há algum tempo, já deveriam ser maduros. Sim ou não, gente? Porque senão vai ficar uma pessoa velha e imatura. Já viu aquela pessoa que tudo que você vai falar, você tem que estar pisando em ovos para falar com ela? Escolhendo as palavras, meu Deus. E se eu falo, e se eu não falo? Porque eu vi uma postagem essa semana que como está difícil conversar com as pessoas. Você vai conversar com o pai e com a mãe na escola, você não pode confrontar o pai e a mãe. Quem é professor aqui sabe do que eu estou falando. Tem que escolher as palavrinhas assim, para falar. Mas muitas vezes com o discípulo é da mesma forma. Você vai falar com ele, já. Isso chama-se cerca de proteção. Vem só até aqui. Isso é perigoso, porque a pessoa, se ela não permite, ela não vai ser curada, ela não vai ser madura. Como ela vai cuidar de outras pessoas dessa forma? Tem crianças hoje que você toma o celular dela, ela se esperneia no chão. Meu Deus. Até dos adultos tá assim. Fala assim, fala Deus. Perdão, deixa eu voltar aqui para a palavra. A boa, perfeita vontade de Deus, o Senhor vai realizar. Repete comigo, o Senhor vai realizar
a vontade dele na minha vida, que é boa, perfeita e agradável. Fala aleluia. Porque eu decido crescer. Decido o quê? Meus pensamentos. Quando você era criança, você queria um carrinho controle remoto. Sim ou não, gente? Os meninos. Queria vir no carrinho controle remoto? Hoje você quer uma Ferrari. Ou quer o carrinho controle remoto? Ah, claro, porque o pensamento muda. Tem que ser transformado. Não pode ter a mesma mentalidade de uma criança. Com as mulheres, quando eram pequenas, queriam uma boneca. Hoje querem comprar apartamentos. Aleluia! Quer uma Ferrari também. Muda. Não tem como ser criança para sempre. Eu vejo as meninas falando, nossa, vou comprar um apartamento, vou fazer. Eu falo, nossa, que top isso daí. Maturidade. Estão olhando para o futuro. Estão amadurecendo porque querem responsabilidade. Fala amém. Tem como ficar morando com o papai e com a mamãe pro resto da vida. Samuel já botei para fora de casa. Pode casar. Deus lhe abençoe. Não dá. Quem namora tem que casar, querido. Ixi. Não dá para ficar enrolando. Tem que casar. Tem que amadurecer, tem que ter responsabilidade. Está entendendo, sim ou não? Todos nós, repete assim comigo, todos nós passamos por um treinamento rigoroso no reino. Fala aleluia, meu irmão. Nós passamos diariamente por um treinamento rigoroso. Ai, que eu quero só ir para a igreja, ficar sentada, aleluia, glória a Deus. Que nada. É um treinamento rigoroso, é um posicionamento, é uma decisão, querido. É um romper no mundo espiritual. Ai, mas vai vir lutas, vai vir dificuldades. Glória a Deus por isso. Isso vai forjar um caráter em você. Isso vai te amadurecer. Você vai ser confrontado. Seu caráter vai ser transformado. O jugo vai quebrar. A unção vai quebrar o jugo na sua vida. Maldições serão quebradas. Você vai avançar. Você vai romper. Você vai crescer. Você vai avançar. Você vai conquistar em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Esse é o seu chamado, querido. Essa é a sua responsabilidade. Há um treinamento que é o qual nós vamos passar. Nós vamos o quê? Pessoal, está aí no alistamento aí do exército, né? Uns não querem, uns se alistam, mas querem logo, como é que fala? Reservista, né? Não querem. Quando não entra lá, como é que fala? Dispensado. Eita, a Sara sabe, né? Querem ser dispensados, não querem passar por um treinamento. Mas é necessário. É o quê? Necessário. É necessário treinar, é necessário envolvimento. É necessário o quê? Envolvimento. Quem não se envolve, não se desenvolve. Ó. Põe na tela aí para mim, por favor, Milena. 1 Coríntios 1 Coríntios 9, 25. Ó. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento. Quem quer vencer aqui? Quem quer conquistar aqui em nome de Jesus? Quer romper? Quer glorificar o nome do Senhor? Quer testemunhar nesse altar o que você conquistou, o que você avançou no reino de Deus, sabe, de unção, de filhos na fé, de conquistar uma casa, não sei. Todos nós aqui temos sonhos, sim ou não? E você vai romper com eles em nome de Jesus. Mas tem um treinamento. Nada é de graça, nem a graça é de graça. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Ou seja, no treinamento do reino não tem lugar para milindre. Fala, não tem lugar para milindre. Ai, foi confrontado, está chorando. No reino de Deus não tem lugar para essas crianças na fé. Mas homens e mulheres de Deus maduros.
Um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Fala aleluia. Aplauda o Senhor. O seu treinamento é para você ganhar uma coroa no céu. Que não tem traça, que não tem ferrugem. Que é imperecível. Fala amém, gente. Às vezes você está correndo aqui na terra. Isso aqui tudo vai passar, querido. Está treinando e tal, e não sei o quê. Faz mais que obrigação cuidar do corpo, do templo, do Espírito. Mas tudo isso aí é passageiro. O que não é passageiro é o teu chamado, é o reino de Deus, é a coroa que você vai conquistar na glória. E só os filhos maduros entendem esse propósito. Fala amém. Ó, tem um cara na Bíblia chamado José. Chamado como? Agora eu começo a pregar. Só vi um aleluia, só o Roger está feliz. Aí você vai ficar até o final, em nome de Jesus, amém? E não, Lucinha? Ai, meu Deus do céu. Nós vamos falar de quem? José. José do... o povo gosta de gente pregar para crente. José do Egito. Aleluia. Conhecido também como um sonhador. Fala aleluia. E ele começou um treinamento na casa do pai. José do Egito começa um treinamento, presta bem atenção, vou ser bem rápido. Vai você como espada afiada dentro de você agora. José do Egito começou na casa do seu pai. Quem era o pai de José? Israel. Quem? Que era Jacó. Aleluia. Foram para o encontro. Amém? Vocês sabem, lê a Bíblia. Jacó que virou Israel. E José era filho da velhice desse homem. Ou seja, era aquele filho sonhador. Tem filho sonhador aqui? E por ele ser dessa forma, olha só. Por ele ser dessa forma, causou inveja aos seus irmãos. Porque era o filho da velhice do pai. Era o queridinho. Sabe quando? É o queridinho. Então, era esse. Não que Israel não amasse os demais filhos, mas eram filhos também imaturos. Eram mais velhos do que José, mas era um filho imaturo. Porque se tivesse a maturidade, não tinha feito com José o quê? Pegado José, jogado dentro de um poço. Sim ou não, gente? Por quê? José era sonhador, mas também era uma boca de sacola. Sim ou não, gente? Era um boca aberta. Ah, meu Deus do céu. Era um boca aberta. Começou a contar os sonhos dele. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala, não conta. Faz assim, ó. A Vanessa fez lá. Não conta os seus sonhos. Não conta os teus projetos, Vanessa. Não conta os teus projetos. Não conta os teus sonhos. Deus falou com José, aquele filho, e ele fez o quê? Foi logo contar para o pai. Foi logo contar para os irmãos. Ó, vocês vão me servir. Eu tive uma visão de tal coisa. Vocês se prostravam a mim. Aí os irmãos olharam aquilo dali e falaram, o quê? Esse menino tinha 17 anos. Um menino, sim ou não? Tinha 17 anos. Falava sem pensar. Não quer dizer que Deus não tinha falado com ele. Tinha falado sim. Mas não era o momento dele compartilhar com os irmãos. E ele falava demais. E ele começou a ser treinado. E dentro desse treinamento, na casa do seu pai, eles tinham os princípios de Deus. Era um filho submisso, obediente, tinha respeito, educação, caráter e amava a Deus acima de todas as coisas. Nem todos aqui foram criados em um lar cristão. Posso dizer que a maioria, né? Nunca aprendeu sobre isso. Há os princípios de Deus dentro de casa, há uma submissão, obediência, respeito, educação. Nada disso. Não vou falar que são todos, mas aqueles que aprenderam quando saem de casa, vão trabalhar fora,
Isso faz a diferença. Ou para bom ou para ruim. Ruim porque ela não aprendeu em casa e vai ter que aprender lá fora. Ou vai colocar lá no trabalho o que aprendeu na casa dela, ou no reino de Deus. Está entendendo, sim ou não? E isso faz a diferença. Quantos aqui trabalham fora e colocam lá o que aprendeu na mesa de discipulado? Fala aleluia, pelo menos um aí, pelo amor de Deus. Aprendeu na mesa de discipulado. Queridos, eu ministro na vida de pessoas há mais de 20 anos. E eu posso dizer, não vou falar que eu já vi de tudo, né? Porque tem muita coisa ainda para ver. Mas eu já apacentei muitas situações. Já vi muitas coisas assim que você fala, e você vê resultados no decorrer dos anos. Pessoas que tinham síndrome, pessoas que eram disléxias, outras que tinham síndrome do pânico, outras que não tinham não sei o quê. E hoje eu vejo sendo diretores de grandes empresas. Fala aleluia, gente. Onde que essa pessoa foi tratada? Foi dentro da casa dela? Essa aí específica não. Foi tratada no reino. Foi curada no reino. Por isso é importante uma mesa. Fala aleluia. Uma mesa nos encoraja. Uma mesa traz ânimo, traz transformação. Muda a nossa mentalidade. Remove a timidez. Fala amém. E nos coloca a sentar à mesa de príncipes. Aleluia. 1 Crônicas fala a respeito que Israel, que é o mesmo José, o mesmo Jacó, pai de José, ele teve 12 filhos a princípio. Quantos filhos? Isso fala lá em 1 Crônicas. E o filho mais novo era José. E antes de José ser lançado para o Egito, ou vendido pelos irmãos, depois disso teve Benjamim. Mas nessa fase aqui, Deus estava levando José a uma maturidade. Você imagina um menino ser lançado dentro de uma cova, ser vendido pelos irmãos, foi machucado, vendido para o Egito, comprado por Potifar. Ele estava, gente, 17 anos, estava ou não passando por um problema. Se fosse você no seu lugar, você por muito menos chora. Já pensou toda essa situação? E ele continuou. Porque ele sabia os princípios de Deus e o Deus que ele cria. Está entendendo isso ou não, gente? Ele sabia quem estava no centro da vontade dele. E ele saiu da descendência de Israel, das 12 tribos de Israel. Grave esse número, 12. Qual o número? Grave isso aí no seu coração. Crava isso aí no seu coração. Ele sabia quem ele era. Aí você me responde, nesse tempo desse menino, ele passou por dificuldades ou não? Teve que obter responsabilidades antes do tempo ou não? Claro que sim. Foi difícil? Foi. Mas o que ele fez? Ele perseverou. Fala aleluia. Esse é o segredo. Não desistiu. Ele poderia ter chorado, se esperneado. Ah, meu Deus! Ele continuou firme no propósito. Porque ele sabia quem ele era em Deus. E isso levou aquele menino a amadurecer. Está entendendo sim ou não? Ó, Gênesis 37:1 fala. Para não ficar só aqui nas minhas palavras. Desse menino que estava amadurecendo. Jacó, que é o Israel, ok? Habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Vai. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava. Olha isso. Não é aqueles meninos que só quer ficar no videogame, não. Ele já pastoreava. Fala aleluia. Os rebanhos com os seus irmãos. Está lendo a Bíblia, irmão? Vamos lá. Os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. Então não quer dizer assim, eu tenho 17 anos, não tenho idade para isso. Você tem sim. O que você precisa é amadurecer e ter responsabilidade. E contava ao pai a má fama deles. Ó, José também era fofoqueiro, hein? Sim ou não? Os irmãos faziam coisa errada, ó. Era X9.
Ia lá e contava. Meu Deus, vai. Hoje, porque era imaturo, amém? Olha aí a revelação. Ele era imaturo. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica toda ornamentada, ou seja, reconheceu uma autoridade na vida dele. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no. E não conseguiram falar com ele amigavelmente. Para só um pouquinho. Quando a pessoa se sobressai, as outras pessoas que estão em volta, elas começam a odiar a pessoa. Porque não fica feliz com a conquista do outro. Começa a falar mal. Repete assim comigo, essa pessoa não sou eu. Eu não sou um invejoso. Eu fico feliz pela conquista do meu irmão. Esses irmãos aqui eram imaturos também, eram velhos e imaturos. O irmão conquistava, eles ficavam falando. Próximo. Certa vez José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Olha só a imaturidade dos irmãos. Quando descobriram que aquele menino, ele tinha um sonho, todos em volta, querido, infelizmente, as pessoas que estão em sua volta, muitas delas não querem saber dos seus sonhos. Por isso que é importante você guardá-los para você. Para você não ficar falando, sabe, igual José fez, porque causou inveja no meio dos irmãos. E começaram a odiar José, todos imaturos. José porque falou e os irmãos porque não queriam ver a conquista do irmão. Bora. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Acho que é só até aí. Ele começou a contar os sonhos. Tem mais uma parte. Tem mais uma parte? Disse-lhes, vai. Estavam. Perdão. Pode deixar. É só a continuação do que ele vai falar. Na minha versão está escrito assim: ouvi, peço-lhe este sonho que eu tenho sonhado. Ele clamava pelo sonho e compartilhava com os irmãos. Porque quem sonha, incomoda. O Senhor vai te ensinar a sonhar. O Senhor vai te ensinar a sonhar. E por conta dos teus sonhos, você vai incomodar a muitos. Mas você vai perseverar. Você vai o quê? Perseverar. José foi um homem que perseverou. Gênesis 37, 18 fala. Põe por gentileza aqui. Eles o viram de longe. Isso aqui está falando. Quando José foi enviado, os irmãos tinham sido mandados para pastorear. E o pai de José falou assim, vai lá ver como estão os seus irmãos cuidando do rebanho. E os irmãos avistaram José de longe. Olha o pensamento dos irmãos. Eles o viram de longe. E antes que chegar, se planejaram matá-lo. Olha isso. No 19 fala. Lá vem aquele, vão anunciar a tua chegada. Vão anunciar, lá vem o sonhador. Fala aleluia. Diziam uns aos outros. Aqueles irmãos ali estavam vendo José se aproximando, eles começaram lá vem o sonhador mor. Começaram a debochar. Porque eles não acreditavam naquilo que Deus tinha ministrado ao coração de José. Mas você, repete assim comigo, eu preciso ter convicção. Desculpa, você não abala lugar nenhum desse jeito aí. Eu preciso ter convicção dos sonhos de Deus para a minha vida. Aleluia! Porque a sua mente foi transformada. As travas saíram, a chave foi virada na sua vida. E isso realmente faz acontecer o milagre. Fala amém. Aqueles irmãos fizeram isso com José. Lá vem o sonhador.
Começaram a debochar dele. O que fizeram? Jogaram ele dentro de uma cova, machucaram aquele menino. Venderam ele para o Egito. Ele foi preso indevidamente. Foi acusado de estar fornicando com a mulher de Potifar. Foi lançado em uma prisão. E isso foi um processo. Sabe qual que é o problema, querido? Os filhos não querem passar por processos. Querem atingir o alvo, querem chegar no topo, mas não querem o treinamento. Não querem passar pelo processo. Não querem ser perseguidos. Não querem ser confrontados. José, ele passou pelo processo. E esse processo, ele saiu com 17 anos, foi para amadurecer. E quando ele estava lá na prisão, José era conhecido como sonhador. E lá na prisão ele revelou sonhos do copeiro e do padeiro. E aqueles dois homens saíram da prisão e foram ter com o faraó. Só que eles esqueceram de José. Passaram 2 anos. José já tinha quase 30 anos. Olha isso, o tempo que ele passou lá. Tem coisas na sua vida, querido, que vai demorar um tempo. Mas é necessário. É necessário para te amadurecer. Quando Deus falou comigo essa palavra, eu estava lá na IAP. Segunda-feira nós fomos lá com o discipulado, com os apóstolos lá. E o Espírito Santo falou, tudo que você passou foram processos. Eu falei, meu Deus, para amadurecer. Tudo foi processo. Eu falei, se o Senhor ministrou essa palavra comigo, eu vou ministrar na igreja. Se eu passo pelo processo, eles vão passar pelo processo também. Não fica achando, amanhã eu vou. Não é amanhã não, querido, é um processo. Quantas vezes pensou em desistir? Levanta a mão aí, quantas vezes você pensou em desistir? Quem nunca pensou? Porque o processo é difícil. O processo não é para menino. O processo não é para menina. O processo é árduo. É treinamento. É difícil. Eu vou desistir, vou parar. Querido, você vai perseverar. Você vai continuar. Você não vai desistir. Você vai ficar firme até o final. Porque quem chamou você foi o Senhor. Aleluia. É assim, vai passar por dificuldade, vai perder coisas, pessoas, situações. Tem dia que você vai chorar. Tem dia que... Enfim, é um processo. Tem dia que você vai ganhar, mas tem dia que você vai perder. Tem dia que você vai ver o pecado do irmão. Você vai parar por conta disso ou você vai continuar? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você vai continuar firme. Porque o Senhor está olhando isso na sua vida. Deixa eu ver o nível de maturidade que esse filho tem. Se ele vai se escandalizar ou ele vai continuar? Porque ele está passando por um processo de maturidade. Nós não somos meninos na fé, fala aleluia. E nós vamos romper em nome de Jesus. José passou por todo esse tempo e ficou no Egito. No Egito é lugar de deserto, sim ou não? De escassez. Você fala, meu Deus, deserto. Parece que a água não vem. Parece que está tudo difícil. Só que foi no deserto, foi no Egito, querido. Foi no lugar de escassez. Que José, ele amadureceu. Ei, deixa eu te falar algo. São nos desertos, são nos Egitos da vida, que o Senhor chama a mim e a você para o nível de maturidade. Para o nível de crescimento. As nossas escolhas, querido, são muito importantes. Porque muitas delas pode ser que você não queira estar lá. Muitas delas não vão permitir nem que você chegue lá. E feliz aquele que ainda chegou nesse nível. Porque é nesse nível, querido. Foi nesse propósito que José passou dos seus 17 anos aos 30. É um pouco de tempo, sim ou não? Mas foi lá. Ele revelando o sonho de Potifar. Perdão, o sonho
do faraó, que ele saiu da escravidão para governador do Egito. O Senhor vai te tirar. Levante suas mãos aos céus, em nome de Jesus. Levante suas mãos ao céu, só você que entende que está passando por um processo de amadurecimento. Senhor, no nome de Jesus, que esse processo que cada filho teu está passando, Pai amado, eles não venham parar ao meio do caminho, mas que eles prossigam, Senhor, que eles avancem, que eles não desistam, mas que eles possam perseverar, porque o Senhor os chamou. Coloca um fôlego de vida dentro de cada um, move a mente, destrava a mente, Senhor, daqueles que estão com pensamentos intrusivos, pensamentos lá fora, estão desistidos, estão como meninos, estão parados, mas coloca uma aceleração, Pai amado, para que eles possam romper, Senhor, nesse treinamento, que eles possam conquistar e que eles possam virar uma chave no reino do Espírito, em nome de Jesus. Você aplauda o Senhor. José foi a provisão, querido, na vida da sua família. Repete comigo, eu sou a provisão na minha família. E se você é, querido, você precisa lutar por ela. Você precisa fazer o quê? Lutar por ela. Tudo isso aconteceu na vida de José. Mas quando houve escassez em Israel, o que aconteceu? José, um sonhador, que contou os sonhos lá para os irmãos lá atrás, que eles não acreditaram nele. Ele foi a provisão na vida dos irmãos e na vida daquele pai que chorava, porque estava com o coração enganado pelos filhos, dizendo que José tinha morrido. Presta bem atenção, os teus sonhos não morreram. Os teus sonhos não estão mortos, aleluia! Os teus sonhos, queridos, os sonhos de Deus são maiores que os seus. E naquele momento José fez o quê? Quando passava escassez e fome lá em Israel, e os seus irmãos vieram para o Egito, ele foi a provisão, ele sustentou, não apenas o Egito, não apenas Faraó, mas sustentou a família dele, eles tiveram que reconhecer. Ou seja, havia uma maturidade em José. Há uma maturidade de olhar para os irmãos e perdoar aqueles irmãos. E falar que, meu sonho ele se concretiza. E o seu sonho vai se concretizar na sua mente, no seu coração, no seu espiritual, dentro da sua casa, na sua família. Fala aleluia. Deus, essa noite vai virar uma chave na sua mente. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Pode ser que você esteja no começo. Esteja no meio. Esteja no Egito, eu não sei. Esteja na prisão, esteja desistido. Mas hoje você vai receber esse processo. Mas você vai receber com o coração aberto de destravar a sua mente para que você persevere. Para que você continue. Para que você dependa. E os seus olhos serão abertos para que você volte a sonhar. Fala aleluia. Deus está falando somente com os sonhadores essa noite. Quando for no mês de dezembro... Já estou encerrando, fica tranquilo. Quando foi no mês de dezembro, eu, o apóstolo, os pastores, nós fomos para o encontro lá da IAP, a Gênesis da Honra, ao qual também nós fizemos aqui na igreja, foi uma bênção, sim ou não, gente? Meu Deus, quantos estavam aqui e participaram? Foi poderoso. Eu não sei vocês, mas tenho certeza que Deus virou uma chave na vida daquelas pessoas que estavam aqui. Amém ou não amém? Virou assim ou não, Maiara? Virou uma chave. Foi muito bom. Os céus ficaram abertos, o Senhor destravou, libertou, curou. Foi algo assim extraordinário da parte de Deus. Tenho certeza que vocês foram muito abençoados. E quando eu estava nesse encontro, a Gênesis da Honra, lá na IAP, eu recebi uma porção de uma unção naquele dia. Lá tinha mais de 400 pessoas. Pessoas de outros estados. Vários discípulos lá, né? Líderes. Foi algo assim maravilhoso. Muitos jovens. Nossa, que coisa linda. Tinha mais de 400 pessoas. E naquela noite, a apóstola de lá me chamou. E começou a ministrar na minha vida.
Tinha 400 pessoas lá, porque não chamou qualquer uma outra pessoa. Mas ela chamou a mim. E começou a ministrar na minha vida. E naquele momento ela falou assim, hoje eu estou aqui porque um dia eu vi uma palavra. Fala aleluia. Uma palavra pode mudar a tua vida. Uma palavra, querido, pode ser uma chave virada na sua vida. A palavra de hoje pode mudar toda a tua história. E ela falou assim para mim, hoje eu estou aqui ministrando. Eles têm muitas igrejas no Brasil, fora do Brasil. Ela falou assim, sabe por que eu estou aqui hoje? Eu era uma traficante. Eu era uma adolescente traficante. Não queria nada com nada. E um dia eu fui para o encontro com Deus. E lá no encontro com Deus, eu fui ministrado pela palavra restauração dos sonhos. Quantos já ouviram essa ministração? E ela falou assim, quem ministrou nesse dia foi você. Isso há mais de 15 anos atrás, amém? E ela falou para mim, quem ministrou na minha vida aquele dia foi você. E naquele dia eu deixei, a minha mentalidade mudou. Eu deixei, sabe, que o Senhor começasse a restaurar os meus sonhos. A me transformar por dentro, a minha mente começou a ser destravada. Eu comecei a acreditar naquilo que você falou. E se eu estou aqui hoje, foi porque você lá atrás liberou uma palavra na minha vida. Eu falei, meu Deus, a gente não sabe onde a gente está semeando, né? Imagina, jamais imaginaria isso. E aí eu falei, aí eu comecei a chorar, né? Falei, meu Deus, que coisa mais linda saber o que Deus faz na vida do crente. Daqueles que creem, né? Profeta de casa não tem honra, mas lá fora muitos creem nos profetas. E o Senhor derramou aquilo sobre a minha vida, através da vida dela, e ela tirou essa corrente e me entregou. E nela está escrito, desde o dia que ela se converteu, está escrito, ouse sonhar. E essa porção veio sobre a minha vida. E hoje eu quero compartilhar essa unção sobre a sua vida também. Essa semente sendo derramada, não importa o teu passado, não importa o que você fez, mas o seu posicionamento de maturidade, de intimidade com Deus. E essa chave virada na sua vida vai te ensinar a sonhar. Você crê nisso, querido? E o Senhor quer derramar isso sobre a sua vida hoje, uma mudança de mentalidade. E segunda-feira agora também eu fui lá na igreja deles. Eles estão nos pastoreando. Nós estávamos lá e na hora da unção profética eu recebi uma chave. Falei, nossa Deus, precisa me amar tanto. Recebi uma chave. E essa chave eu quero compartilhar com vocês. Para você virar ela no mundo espiritual. Sabe aquele sonho seu que estava parado, que estava engavetado, que estava desistido por pensamentos intrusivos? Sabe? Que você não ia conseguir? Que estava parado, porque é a minha idade, é porque eu não tenho esse estudo, porque eu não tenho aquilo. Querido, a última palavra vem de Deus. Amém? Por isso, é Ele que faz acontecer, não é você. O que você não pode é desistir. Você tem que passar pelo processo, mesmo que esteja no Egito, vai ser destrancado os ferrolhos, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Deus essa noite vai te ensinar a sonhar. A mesma porção que eu recebi naquele dia lá, querido, que ela venha, não a mesma porção, mas que ela possa vir em porção dobrada sobre a sua vida. Quantos sonhos seus estão enterrados? Você acha que não vai mais acontecer, que você desistiu? Às vezes é uma casa. Às vezes é um casamento. Às vezes é um trabalho, uma oportunidade. Enfim, não sei. Cada um tem o seu sonho, um filho. Cada um aqui tem sonhos pessoais. E parece que não chegam nunca. Parece que estão mais distantes, querido, não é isso não. São os processos. São os processos. Você não vai ficar no Egito. Você não vai desistir. Você não vai parar. Você vai avançar. Você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar, você vai dar passos.
Porque você está passando por um treinamento. E não tem como desistir no meio do treinamento. Nós estamos de jejum, amém? É um treinamento. É um treinamento. Você vai ficar firme até o final. Porque o teu jejum mata a tua carne. Mata as tuas vontades. Mata o teu ego. Mata a tua vaidade. Tira tuas forças, mas coloca ânimo. Deixa o Senhor ministrar o seu coração, querido. Só você que entende que está passando por um processo. Eu vou te convidar para vir aqui à frente. Só você que entende que está passando por um processo. Há um processo, querido. Mas esse processo não é para você desistir. Esse processo é para você romper. Para mudar a sua... Feche seus olhos, feche seus olhos. Vir aqui à frente é um passo de fé. É um passo de maturidade, de responsabilidade, de confiança, de propósito. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Você não vai morrer no meio do caminho, querido. Você não vai morrer no meio do caminho. Olha no mais profundo do seu interior. Comece a analisar as travas. Comece a analisar os impedimentos. Comece a analisar um por um que impede você de romper. Os pensamentos, as batalhas na sua mente que te roubam do propósito. Que você muitas vezes está indo e se perde no meio. Porque está mais preocupado em ser. Mas está mais preocupado em ter do que ser. Às vezes você quer uma aceleração porque quer uma satisfação imediata. É difícil renunciar, ter responsabilidades, ter um propósito. E muitas vezes você se perde. Você perde a direção. Você não sabe como você entrou naquela situação. Há uma aparência, há um ego. Você precisa destronar isso do seu pensamento, que impede você de romper. Deus não está preocupado, querido, com a tua performance, com a tua linguagem. Deus está preocupado com o teu legado, com aquilo que você é nele. É isso que Ele está preocupado, com a tua santidade, com a tua entrega, com a tua dependência. Realmente está aberto para romper, para deixar o Senhor, se tiver uma necessidade de mover tudo dentro de você, Senhor. Se tiver que mover tudo dentro de mim, Senhor, move. Mas os meus pensamentos precisam ser os teus pensamentos.